Hoje a gente sabe que a maneira mais fácil de você perder peso é com saciedade. Você pedir para alguém perder peso com fome é muito difícil, né? E o paciente que ele está obeso, ele tem uma fome aumentada e uma saciedade diminuída. E essas medicações e a cirurgia, elas ajustam essa parte hormonal. Então, são medicações importantes para aquele paciente que tem indicação, né? Você vê que o paciente, às vezes, ele tá com uma fome exacerbada, você lançar mão de uma medicação dessa vai ajudá-lo a controlar e ele seguir um plano alimentar melhor, né? Tem muitos pacientes que eles têm dificuldade de fazer o exercício físico, porque às vezes eles têm problemas articulares, eles estão operando por isso, porque eles têm problema no joelho, coluna, graves, que o peso está piorando, às vezes ele não consegue fazer o exercício físico antes da cirurgia. Ele precisa realmente fazer a dieta, né? Então, essas medicações são muito úteis. Por isso que a gente está sempre em acordo com o endocrinologista, tendo esse tipo de conversa, e encaminha o paciente, ele volta. Então, é importante ter esse entendimento mesmo. Quando as coisas ficam claras, né? Quando o paciente entende, todo mundo entende, fica muito mais fácil fazer, porque existe compreensão. Então, e divisão de responsabilidade, cada um seu, cada um, eu tô fazendo né? a minha parte, você faz a sua, as outras especialidades também, né? É exatamente isso. E aí você falou, tocou na parte de grau, né? do grau dessa obesidade. Quais são, né, os tipos de tratamento para isso? Porque você comentou aí, 1, 2 e 3, como que funciona isso? Tá. É assim, a gente sabe que cada grau de obesidade, ou enfim, o sobrepeso, ele tem um tipo de tratamento, e conforme essa obesidade vai avançando, os tratamentos a gente vai aumentando o arsenal, mas todos têm a mesma base, que são mudança do estilo de vida, que é dieta e exercício físico. Pacientes com sobrepeso, que precisam perder um peso, mas eles não têm ainda o diagnóstico de obesidade, né? Eles podem fazer a dieta e o exercício físico, eles conseguem, na maioria das vezes, atingir esse objetivo com acompanhamento médico. Os pacientes já com obesidade grau 1, né, que o IMC acima de 30 a 34,9, a eficácia desse tratamento só de mudança de estilo de vida é muito baixa. Então, a gente precisa lançar mão das medicações, né? Então, as medicações, elas são muito boas em relação a esse grau de obesidade. Então, esse paciente está indicado medicação e mudança do estilo de vida e exercício físico. Os pacientes com obesidade grau 2 e possuem doenças associadas à obesidade grau 2, que é o IMC acima de 35 até 39. Esses pacientes que têm uma hipertensão associada, um colesterol alto, a gordura no fígado, eles têm indicação já de cirurgia. Por quê? Isso com muitos estudos, né? A cirurgia bariátrica é o tratamento mais eficaz de perda de peso sustentada e a longo prazo. Então, a quantidade de peso que esse paciente precisa perder, as medicações, elas não são eficazes. Então, o paciente grau 3, que é o IMC acima de 40, tem a indicação de fazer a cirurgia bariátrica também. Por quê? É o que eu converso até com os pacientes às vezes. E com os profissionais de saúde também. Quando o paciente vai no médico e ele identifica que o paciente está com obesidade, ele tem o dever de passar um tratamento correto para esse paciente. Porque não adianta nada o paciente ir no consultório, você falar, olha, você precisa perder peso. Volte aqui quando você perder peso e vou te dar um exemplo, tá? Um ortopedista falar, eu só vou te operar quando você perder o peso, volte aqui quando você perder peso. Como a gente está tratando de uma doença, ele precisa encaminhar esse paciente para um tratamento eficaz. É a mesma coisa de que um paciente hipertenso esteja tomando uma medicação que não esteja fazendo metade do efeito. Ele não está tratando a hipertensão. É a mesma coisa que um paciente com uma obesidade grave, você encaminha para um tratamento medicamentoso e essa pessoa vê que a obesidade é grave, que tem indicação cirúrgica e insiste no tratamento medicamentoso, sendo que ele sabe que não vai ser eficaz. Ele não tem a potência de tratar aquele grau de obesidade. Claro, existem raras exceções, mas cientificamente,
a gente sabe que não tem. Então, assim, quando esse profissional ele tem o dever de encaminhar para o tratamento correto. O paciente com obesidade grau 3, ele já tem a indicação cirúrgica, né? Se preencher os critérios de falha no tratamento clínico, ele ter tentado perder peso, né? Se ele tiver doenças associadas. Não adianta começar tentando só fazer a dieta e o exercício, teoricamente enrolar esse paciente. Ele já tem indicação cirúrgica correta. Então, é importante a gente, às vezes, conversar isso com os próprios colegas. Então, assim, é você olhar na literatura, ver que a potência do tratamento só clínico, ela é baixa, né? Então, é para pacientes que precisam perder pouco peso. A potência do tratamento medicamentoso, ela é um pouco melhor. Então, para pacientes que precisam perder um pouquinho mais de peso, mas que tem um limite. A potência do tratamento cirúrgico, ele é o melhor e ele sustenta. Porque o paciente que ele está tomando a medicação, se ele parar de tomar, ele vai engordar de novo. Então, assim, é um tratamento a longo prazo. As medicações, a gente sabe que são caras atualmente. Então, assim, tem que ver a questão financeira também do paciente e saber se ele está comprometido a tratar a longo prazo. Senão, a gente sabe que a doença vem com tudo. A doença, ela é progressiva, ela vai evoluir. Então, a gente que pega muitos pacientes que já tentaram de tudo, a maioria deles já tomou remédio, já tentou todos os tipos de tratamento durante muitos anos. Poderiam, talvez, terem sido operados antes, se fossem corretamente encaminhados, né? Isso está mudando, mas é um trabalho diário, é um trabalho de formiguinha. Isso que a gente está fazendo aqui, de realmente chegar essa informação na casa das pessoas ou para os colegas, é importante porque a gente vê que nem todo mundo sabe isso, né? Então, tem que entender o grau de obesidade que aquele paciente está e encaminhar para o correto tratamento. E se você está na dúvida, encaminha para o profissional direto que ele vai saber direcionar.